Muito bem, que bom que você chegou aqui. Seja bem-vindo ao canal Tempo 3. Rapidamente quero fazer introdução a esse vídeo que você vai assistir com o pastor Mark Phelan. Você tem dúvidas a respeito dos 144 mil? Você gosta de estudar profecia? Você sabe o quanto esse assunto é importante, principalmente para nós? Por que eu digo para nós? Porque eu acredito que nós estamos vivendo o período da última geração. Creio que somos sim a última geração. Acredito que Jesus irá voltar muito em breve. Então, por isso que eu considero esse assunto extremamente relevante. Ao estudar esse assunto agora com o pastor Mark Phelan, fique atento a tudo que ele vai dizer, porque eu tenho certeza que desta vez você vai tirar todas as suas dúvidas, melhor dizendo, a respeito do tema. Tá bom? Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, um canal voltado ao estudo de temas proféticos. Se você gosta disso, então se inscreve aí rapidamente, não vai tomar muito teu tempo. E se você sentir que foi abençoado com essa mensagem, esse material, deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Grande abraço, fique na presença do Senhor. A questão dos 144 mil tem intrigado homens e mulheres ao longo dos séculos. Muitos estudantes da Bíblia, pastores e teólogos têm se confundido com esse assunto. Eles tentaram respondê-lo de diferentes maneiras. Algumas pessoas acreditam que os 144 mil são 144 mil judeus que saem para pregar o evangelho durante o tempo da tribulação. Agora você deve estar pensando, bem, isso não é verdade? A questão dos 144 mil tem intrigado homens e mulheres ao longo dos séculos. Muitos estudantes da Bíblia, pastores e teólogos têm se confundido com esse assunto. Eles tentaram responder a essa questão de diferentes maneiras. Algumas pessoas acreditam que os 144 mil são 144 mil judeus que saem para pregar o evangelho durante o tempo da tribulação. Agora você deve estar pensando, bem, isso não é verdade? Vamos estudar as Escrituras para descobrir o que é verdade. Vamos deixar de lado nossas ideias preconcebidas. Vamos abandonar todas as ideias humanas e ir diretamente à Bíblia. Agora, na Bíblia, os 144 mil são mencionados em dois lugares, Apocalipse 7 e Apocalipse 14. O 7º capítulo do livro do Apocalipse é uma resposta a uma pergunta que é levantada em Apocalipse 6. Em Apocalipse 6, a Bíblia fala sobre os 7 selos e interrompe esses selos com uma pergunta em Apocalipse 6:17. Diz assim: por que é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Agora você esperaria que a resposta para essa pergunta, quem poderá subsistir, fosse dada no próximo capítulo. E você está certo, é mesmo. Portanto, Apocalipse 7, que menciona os 144 mil, é a resposta para a pergunta, quem poderá subsistir? Quem permanecerá de pé no dia em que Jesus Cristo vier? Quem permanecerá de pé no dia em que os céus forem iluminados com a sua glória? Quem permanecerá de pé no dia em que relâmpagos brilharem do Oriente ao Ocidente e Cristo vier com 10.000 vezes 10.000 anjos? Quem permanecerá de pé? A resposta é dada em Apocalipse 7:1. Depois destas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Agora repare no que você vê nesse primeiro versículo, porque é extremamente importante. O número 4 é mencionado 4 vezes. Depois destas coisas, vi 4 anjos. Existem apenas 4 anjos? De forma alguma. Há 10.000 vezes 10.000 anjos. Diz, nos 4 cantos da terra. Eu pensei que a terra fosse redonda. Ela tem 4 cantos? De forma alguma. Então diz, vi os 4 ventos da terra. O que significa isso de 4, 4, 4, 4? Na Bíblia, os números têm significado. O número 7 é o número da perfeição. Por exemplo, você tem 7 igrejas, a atuação perfeita de Deus ao longo dos séculos em cada uma de suas igrejas ou como parte do seu povo. Depois você tem os 7 selos, a obra de Deus ao longo das eras enquanto sua igreja impacta o mundo. Você tem as 7 trombetas, os 7 julgamentos perfeitos de Deus sobre aqueles que se afastaram de seu amor, rejeitaram sua graça e oprimiram seu povo. Portanto, na Bíblia, os números são significativos. Na Bíblia, você tem o número 3 no livro do Apocalipse. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o número da divindade. Mas então você também tem o dragão, a besta, e o falso profeta, a falsa divindade que
a luta contra a verdadeira divindade. Então, o ponto é que os números têm significado. Quando a Bíblia fala e usa o número 4, está usando para ilustrar os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. É uma forma de indicar totalidade. Totalidade é esse número. Então, depois destas coisas, vi 4 anjos. Os anjos circundam a terra, é claro, mas mencionar 4 representa o ministério total desses anjos ao redor do mundo. Depois diz, 4 ventos da terra, e que o vento não deveria soprar sobre a terra nem sobre o mar. Também fala sobre os 4 cantos da terra. Esses são os 4 pontos cardeais, como mencionamos, norte, sul, leste e oeste. Então, esses números são significativos. Quando se fala dos 4 ventos, o que o vento representa na Bíblia? Em Daniel 7, um livro complementar ao Apocalipse, vimos o vento soprando sobre um mar turbulento enquanto feras surgem do mar, reinos emergindo em meio a tumulto e conflito. Jeremias 49 é provavelmente um dos melhores capítulos da Bíblia para entender o significado ou o sentido dos ventos. Jeremias capítulo 49. E estamos olhando ali para Jeremias 49, 36 em diante, tentando descobrir qual é o significado dos ventos. E aqui, no livro de Jeremias, é assim que ele descreve. Diz que o vento se levantou e soprou. E se você olhar para Jeremias, ele descreve o conflito e a turbulência entre as nações. E ao descrever isso, ele destaca aqui em Jeremias 49 que o conflito que está acontecendo, a contenda que está ocorrendo, a luta que está se desenrolando é equiparada aos ventos. Veja os versículos 37 e 38 e em diante. Pois farei com que Elão fique aterrorizado diante de seus inimigos e diante daqueles que buscam tirar-lhes a vida. E trarei sobre eles a minha ira feroz, diz o Senhor, e enviarei a espada atrás deles. E ele diz no versículo 36, sobre Elão trarei os 4 ventos dos 4 cantos do céu. Eu os espalharei em direção a esses ventos. Não haverá nação. Então, no versículo 37, ele diz que a sua ira virá sobre eles, que o mal virá, que guerra, conflito e discórdia virão. E no versículo 36, ele diz que esses são os ventos. Então, em Apocalipse 7:1, quando lemos sobre 4 ventos soprando sobre o grande mar ali, lemos sobre 4 ventos nos 4 pontos da bússola, o que estamos realmente lendo é sobre discórdia e conflito vindo sobre o mundo. Então, com esse entendimento, vamos voltar e olhar para o versículo 1 de Apocalipse 7. Depois destas coisas, vi 4 anjos. São os anjos de Deus. Cercam a terra. Eles seguram os ventos da discórdia. Eles seguram a destruição, o conflito. Eles seguram a guerra e a turbulência. Agora, às vezes, vemos pequenas rajadas desse vento passando pelos dedos desses anjos, mas todo o inferno será desencadeado nos últimos dias da história da Terra. Haverá um tempo de angústia, segundo a Bíblia, como nunca houve na história do mundo. Então diz, vi o anjo subir do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele clama com grande voz aos 4 anjos, aos quais foi dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Agora, repare que o selo de Deus é colocado em suas testas. Portanto, o grande tempo de tribulação, o tempo de angústia, não virá até que os servos de Deus estejam selados em suas testas. Agora, quem é selado? O que a Bíblia diz sobre quem é selado? Os servos de Deus. Assim, quando a Bíblia descreve brevemente os 144.000, está descrevendo os servos de Deus que são selados em suas testas. Agora, o que é esse selamento? Nós sabemos bastante sobre selos, não é mesmo? Se você é casado, há um selo na sua certidão de casamento. Se você se formou no ensino médio ou na faculdade, há um selo nesse diploma. Se você, por exemplo, tem uma carteira de motorista, sempre haverá um pequeno selo nela. O que é um selo? Um selo é um carimbo oficial que autentica um documento. Então, se você tem um documento legal, como uma certidão de casamento, o selo torna esse documento autêntico. Será que Deus tem um documento legal com um selo? Isaías 8,16. A Bíblia realmente nos diz que Deus tem um documento legal com um selo. Aqui em Isaías 8,16 está escrito, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos.
Portanto, o selo de Deus está em sua lei. Verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Portanto, a lei de Deus ao testemunho dos profetas das Escrituras, se eles não falarem de acordo com o seu testemunho, não há absolutamente nenhuma luz neles. Mas o selo está na lei de Deus. Agora, quem colocou o selo na lei de Deus e quem nos sela? Efésios 4. Agora, há aqueles que cometeram o erro de pensar que o Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo não é o selo, mas é Ele quem realiza a obra de selar. Efésios 4. E estamos olhando para o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, no qual fostes selados. Portanto, o Espírito Santo é o agente que escreve a lei de Deus em nossos corações, de modo que fiquemos firmes na verdade de Deus, de forma que nada possa nos abalar. Assim, em Apocalipse 7, quando é apresentada a resposta à pergunta quem poderá subsistir, está dizendo que um grande tempo de angústia está por vir. Uma grande tribulação está chegando. Um grande tempo de dificuldade está chegando. Mas Deus selará, através do ministério do Espírito Santo, sua lei nos corações e mentes do seu povo, para que eles não sejam abalados quando a grande crise chegar. Agora, um selo deve conter pelo menos 3 coisas. Deve conter o nome daquele que sela, daquele que está realizando o selamento. Deve conter seu título e seu domínio. Então, se você tem uma certidão de casamento e há um selo nela, ele vai te dizer um pouco sobre a pessoa que o juiz de paz, ou o magistrado, ou aquele que tem autoridade para fazer o selamento. Ele vai te dizer qual é o domínio dessa pessoa e vai te dizer qual é o seu trabalho, seu título oficial. Por exemplo, você pode ter Abraham Lincoln, presidente, Estados Unidos. Então você tem os Estados Unidos como o selo, vai ter o nome do selo ou do presidente, vai ter o título dele como presidente e vai ter o seu domínio, Estados Unidos. Então, se há um selo na lei de Deus, o que seria isso que autenticaria a lei de Deus? Onde encontramos o selo na lei de Deus? Nós o encontramos no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti? Poderíamos perguntar, por quê? Quem diz que não devemos ter outros deuses? Nós o encontramos no segundo mandamento, não te encurvarás diante de nenhuma imagem de escultura? Quem diz isso? Nós o encontramos no terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quanto aos mandamentos que dizem não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não cobiçarás e assim por diante. Quando você analisa toda a lei, há apenas um mandamento que possui as qualificações de um selo. Esse é o quarto mandamento do sábado que diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor céu e terra, descansou no 7º e o Senhor o santificou e abençoou. Veja, o mandamento do sábado nos diz que Ele é o Senhor, nosso Deus, nos diz que Ele é o Criador, o seu título, e nos diz qual é o seu domínio, o céu e a terra. Portanto, o sábado é o grande selo da lei de Deus. Ele autentica a lei de Deus, porque nos diz que aquele que nos fez, aquele que nos criou, aquele que nos formou e moldou, aquele que nos deu a vida, nos diz de fato que Ele é o nosso Criador, portanto, Ele tem autoridade. Então vamos voltar para Apocalipse 7. Aqui em Apocalipse 7 diz, versículo 1, versículo 2, versículo 3, depois destas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Assim os anjos cercam a terra, eles a rodeiam completamente, seguram os 4 ventos de destruição, até que algo aconteça, até que este anjo desça do oriente e clame, coloquem um selo. Em outras palavras, conduza o povo de Deus através do Espírito Santo para que o amor de Deus seja escrito em seus corações, o amor de Deus seja escrito em suas mentes. Está escrito em seus corações para que eles amem, escrito em suas mentes para que conheçam. E que o selo de Deus, o mandamento do sábado, seja aquele mandamento que os capacita a se firmarem na verdade nos últimos dias da história do mundo.
e que o sábado seja a bandeira de sua lealdade, que o sábado seja o selo de sua lealdade, que o sábado seja a indicação de que eles guardam toda a lei, ou seja, através do sangue de Jesus Cristo, eles são salvos pela fé, pela graça, eles são salvos pela graça mediante a fé. Nós não nos salvamos pela obediência, mas Jesus diz, se vocês me amam, façam o quê? Guardem os meus mandamentos. Então Deus terá no tempo do fim um povo que guarda os mandamentos. Agora, essas pessoas são seladas. E quem são elas de acordo com o versículo 3? Elas são os servos de Deus. Versículo 4. E ouvi o número dos que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Alguém diz, Pastor Mark, isso me confunde, porque diz que os que são selados são de todas as tribos dos filhos de Israel. Então você precisa perguntar, quem são os israelitas no Novo Testamento? No Antigo Testamento, Israel era o povo de Deus, mas vamos ver se conseguimos descobrir no Novo Testamento quem são esses israelitas. Vamos olhar para alguns textos específicos, Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui, Paulo está dizendo no livro de Romanos que não é nascer judeu, não é ser judeu exteriormente, mas sim a circuncisão do coração. Em outras palavras, quando você aceita Jesus Cristo, você se torna um dos descendentes de Abraão, um israelita espiritual e herdeiro segundo a promessa. Quando Israel, como um todo, como nação, virou as costas para Deus. Agora, é verdade que milhares de judeus, durante o derramamento do Espírito Santo, aceitaram Cristo, mas, como nação, como um todo, a liderança judaica rejeitou Jesus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 23, eis que a vossa casa vos ficará deserta. O véu do templo foi rasgado em dois. Então agora, não estamos olhando para o Israel literal, estamos olhando para o Israel espiritual, a igreja de Deus. Veja, por exemplo, Romanos 9, 6, 9. Romanos 9, 6, 9. Quem são os israelitas no Novo Testamento? Romanos 9, e estamos olhando para o versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos os que são de Israel são israelitas. O que isso significa? Significa que nem todo mundo que nasceu judeu é um israelita espiritual, porque não aceitaram Cristo. Esse é o ponto de Paulo aqui. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então, Romanos 9 e Romanos 10 falam sobre aqueles que não nasceram judeus ou israelitas naturais sendo enxertados na oliveira, ou seja, tornando-se parte dessa família maior dos filhos de Israel. Encontramos isso também mencionado de forma muito clara em Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Não poderia ser mais claro na Bíblia, no Novo Testamento. Estamos olhando para Gálatas, capítulo 3. Quando o livro do Apocalipse fala sobre Israel, está falando sobre o Israel espiritual. Gálatas 3, 28, 29. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois o quê? Descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, quem são os herdeiros segundo a promessa que Deus fez a Abraão? A promessa da terra prometida, a promessa de que um dia viveremos com Cristo no céu. Abraão estava a caminho de um novo país. Ele saiu, conforme Hebreus 11, indo para uma terra. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia que era uma terra melhor que Deus havia preparado para ele. Nós somos descendência de Abraão. Assim como ele estava conduzindo, em última instância, os filhos de Israel para a terra prometida, hoje ele está nos conduzindo para a terra prometida celestial. E como ele diz tão claramente em Gálatas capítulo 3, vocês são descendência de Abraão se vieram a Cristo, herdeiros segundo a promessa. Então, quem é um israelita espiritual? Aqueles que aceitaram Cristo, aqueles para quem Cristo é tudo em todos, aqueles que colocam suas afeições nas coisas do alto, como diz em Colossenses 3, 2, aqueles que buscam primeiro a Cristo e toda a sua justiça, como está em Mateus 6, 33. Vamos à nossa passagem em Apocalipse 7.
Deus diz que um tempo de angústia virá sobre a terra e antes disso enviará uma mensagem ao mundo, guiando todos à obediência a Ele. O Espírito Santo os levará a uma profunda convicção da necessidade de obediência. Salvos pela fé, redimidos pela graça, eles serão conduzidos a obedecer a Deus e serão levados a guardar o seu sábado, o grande selo na lei de Deus. E isso será realizado não por meio do esforço deles, mas através do ministério do Espírito Santo. Agora, o versículo 4. E ouvi o número dos que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, quem são as tribos dos filhos de Israel? Eles são israelitas espirituais que aceitaram Jesus Cristo. Este é um termo que se refere à igreja de Deus. É um termo que se refere aos crentes. É um termo que se refere ao remanescente de Deus que permanece fiel na vinda de Jesus. Agora você pergunta, e quanto a esse número, 144 mil? Esse número é literal. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, de Gade 12 mil, de Azer 12 mil, de Naftali 12 mil, de Manassés 12 mil, de Simeão 12 mil, de Levi 12 mil, de Issacar 12 mil, de Zebulon 12 mil, de José 12 mil, de Benjamim 12 mil. Aqui está o problema. Se você disser que esse número é literal, isso é problemático, porque em primeiro lugar, essas 12 tribos não existem hoje. Você pode, por exemplo, ir até a nação de Israel e perguntar às pessoas, você é da tribo de Dan, de Manassés? Elas não existem. As tribos se misturaram tanto por casamentos e, além disso, por que você diria exatamente 12 mil de cada tribo? Lembre-se de que falamos sobre como os números na Bíblia são tão significativos. 3, o número da Trindade. O número 4, os 4 cantos da terra. O número 7, perfeição. 6 é imperfeição na Bíblia, enquanto 7 representa a verdade, 6 representa o falso e o triplo. 6 representa o triplo falso, que é contrário à vontade de Deus e aos planos e propósitos de Deus. E quanto ao número 12? Você tem 12 tribos no Antigo Testamento que representam a totalidade ou universalidade, todo o povo de Deus. Você tem 12 discípulos que representam todo o povo de Deus. No Novo Testamento você tem toda a igreja de Deus. Você tem 12 portas na Nova Jerusalém representando toda a humanidade que entrará. Você tem 12 vezes 12, 144, representando o número total dos salvos no tempo do fim. Não seria um tanto estranho pensar que dos 7 ou 8 bilhões de pessoas na face da terra, apenas 144 mil serão redimidos no tempo do fim? Certamente a graça de Deus é abundante e muito maior do que o pecado. Certamente Deus terá uma multidão que ninguém pode contar, que subirá para encontrá-lo nos céus, de toda nação, tribo, língua e povo. 12 mil de cada tribo. Essas tribos não existem hoje. Sobre o que isso está falando? Que pessoas de todos os cantos deste planeta, de todos os âmbitos da vida virão. Agora, como podemos identificar esses 144 mil de forma ainda mais clara? Lembre-se de que falamos sobre o fato de que em Apocalipse capítulo 7 e 14 temos os 144 mil. Agora, as 7 características dos 144 mil que queremos analisar aqui em Apocalipse 14. Olhei e eis que estava sobre o Monte Sião com ele, 144 mil. Primeiro, eles estão com Cristo no Monte Sião. O Monte Sião era o monte que costumava ser uma fortaleza jebusita. Foi onde Davi estabeleceu sua cidadela um pouco a sudeste de Jerusalém. Era um lugar de segurança. Os 144 mil, em última análise, estarão com Jesus no Monte Sião. Eles estarão protegidos do caos, da calamidade, da dor do mundo. Mas repare, o nome do Pai está escrito em suas testas. Na Bíblia, o nome do Pai representa seu caráter. Agora, observe onde o nome do Pai está escrito, em suas testas. Há mais alguma coisa escrita na testa de alguém ao longo do livro do Apocalipse? Em Apocalipse 13, a marca da besta está na testa ou na mão? O que a mão representa? Ela representa coerção, força ou pressão. Nós não recebemos o nome de Deus ou seu selo em nossas mãos. Por quê? Porque Deus nos dá a liberdade de escolha. Ele nunca coage, nunca nos pressiona. Mas o poder da besta que surgirá nos últimos dias da história da Terra imporá um boicote econômico para que ninguém possa comprar ou vender. Ele oprimirá o povo de Deus, perseguirá o povo de Deus, colocará o povo de Deus na prisão e haverá um decreto de morte, de acordo com Apocalipse 13, que penderá sobre suas cabeças.
O povo de Deus passará por isso. Por quê? Porque eles estão selados. O maligno, durante o tempo de angústia, o tempo das 7 últimas pragas, não pode tocá-los, mas eles revelarão ao mundo que espera e ao universo que observa a glória e a bondade de Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram nas chamas ardentes. Mas Jesus estava lá com eles. Jesus estará com seu povo. Eu amo aquele velho hino. Just when I need him, Jesus is near. Bem na hora em que preciso dele, Jesus está perto. Bem na hora em que vacilo, bem na hora em que temo, bem na hora em que mais preciso dele. Jesus estará com seu povo naquele momento. Então, observe essas características sobre os 144 mil. Eles têm o nome do Pai em suas testas. O nome do Pai, eles são totalmente leais a Cristo. Eles revelam o caráter do Pai. Veja, o diabo coloca sua marca na testa e na mão. Ele ou te convence com suas mentiras. João 8,44. Satanás é o mentiroso e ele é o pai da mentira. Então ele ou te engana com suas mentiras e te conquista pela mente, ou ele te força e coloca pressão para que você se conforme aos seus caminhos, mesmo que você não acredite neles. Mas Jesus nos atrai com amor. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados do mundo e Ele nos chama através do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia por tudo o que fez por nós para que venhamos a Ele. Então nós percebemos essas características. Em segundo lugar, eu ouvi uma voz, versículo 2, Apocalipse 14, como a voz de muitos arpistas, uma voz de grande trovão, voz de harpas com seus arpistas. Eles cantavam como se fosse um cântico novo diante do trono. Esses, os 144 mil, cantam um cântico novo. O que é esse cântico novo? É o cântico da redenção, é o cântico da experiência deles. Eles encontraram Jesus fiel no momento mais difícil da vida. Eles encontraram Jesus fiel durante as pragas. Eles encontraram Jesus fiel durante o tempo de tribulação. Eles nunca desistiram de Jesus, mas Jesus nunca desistiu deles. Eles cantam o cântico da vitória. Eles cantam o cântico da glória. Diz que ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144 mil. Quem são esses 144 mil? Os 144 mil é um termo para descrever aqueles que revelam a glória de Deus, que revelam a graça de Deus nos últimos dias da história da terra. Eles são israelitas espirituais, ou seja, eles são a igreja de Deus, o remanescente de Deus, o povo de Deus de toda a nação, tribo, língua e povo que permanece firme por Cristo nos últimos dias da história da terra e não abandona a sua fé. Vimos primeiro que eles têm o nome do Pai em suas testas. Vimos em segundo lugar que eles cantam um novo cântico. Vimos também que estes não se contaminaram com mulheres. Agora repare, o que significa que eles não se contaminaram com mulheres? No livro do Apocalipse você tem duas grandes mulheres. Você tem a verdadeira igreja, a noiva de Cristo, adornada de branco, resplandecente com a glória de Deus em Apocalipse 12. Você tem a falsa igreja, a mulher escarlate em Apocalipse 17. A verdadeira igreja se alimenta da palavra de Deus em Apocalipse 12. A falsa igreja em Apocalipse 17 passa a taça de vinho de sua doutrina. As pessoas bebem disso, ficam intoxicadas com esse vinho falso de sua doutrina. Essas pessoas não se contaminaram com doutrinas falsas. Eles não foram enganados pelos espíritos do espiritismo e aceitaram a alma imortal. Elas não aceitaram a adoração ao sol que veio através do paganismo ao longo dos séculos. Elas têm sido leais a Jesus e leais a Cristo. Então, o que sabemos sobre elas até agora? Elas têm o nome do Pai em suas testas. O caráter dele é revelado em suas vidas. Elas cantam um cântico novo. Elas cantam o cântico da vitória porque Cristo esteve com elas. Elas não se contaminaram com mulheres. Elas não aceitaram doutrinas falsas. Elas são virgens. Ou seja, são puras, verdadeiras e castas para o seu único amor, Cristo, comprometidas com Ele. Elas seguem o Cordeiro para onde quer que Ele vá. Seguimos Ele no céu porque o seguimos na terra. Nós o seguimos até lá porque o seguimos até aqui. Você está seguindo Jesus aqui? Há algo em sua vida que o impediria de viver com Ele na eternidade? O Espírito Santo agora, Ele quer agir em sua vida. Ele quer selar você. Ele quer conduzi-lo a um lugar tanto intelectual quanto espiritualmente para que você não seja abalado na crise final. Você está permitindo que o Espírito Santo molde sua vida? Você está permitindo que o Espírito Santo trabalhe em seu coração? Você está permitindo que o Espírito Santo o convença do pecado e traga à tona coisas profundas do coração que você nunca soube que estavam lá? Ciúme, orgulho, raiva, amargura.
Você está permitindo que o Espírito arranque essas coisas da sua vida e o molde para escrever a lei de Deus em seu coração, para que você ame a obediência, para escrever a lei de Deus em sua mente, para que você saiba o que Ele quer que você faça? Essas são as características dos 144 mil. A Bíblia também diz: estes seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eles foram redimidos dentre os homens. Em outras palavras, essas pessoas vieram da terra. Então, quem são os 144 mil? Eles são a geração final a viver sobre a terra, tendo o caráter de Deus em suas testas, esse caráter de Deus em suas mentes. Eles permanecem diante de Deus redimidos e cantam o cântico da vitória. Eles fazem parte do comboio de honra de Deus e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eles viajam com ele de estrela em estrela, de planeta em planeta. Eles revelam sua graça e sua bondade diante dos mundos não caídos. Eles são redimidos da terra. Eles não aceitaram doutrinas falsas. Perceba que diz que eles são as primícias para Deus e o Cordeiro. O que significa serem as primícias de Deus e do Cordeiro? Pela primeira vez na história do universo, um grupo inteiro de pessoas é levado ao céu sem ver a morte. Lembre-se do que Jesus disse por meio do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. O Senhor mesmo descerá do céu com um brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Nós que estivermos o quê? Vivos. Seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Mas aqui está uma geração, um corpo corporativo inteiro de pessoas. Elias foi levado ao céu sem ver a morte. Ele ascendeu e foi transladado. Enoque foi levado ao céu sem ver a morte. Portanto, temos Enoque e Elias como exemplos no Antigo Testamento. Nunca tivemos um corpo coletivo, um grupo de pessoas. É isso que são esses 144 mil. Eles viveram durante o tempo de angústia. O selo de Deus está em suas testas, eles não podem ser abalados. Eles foram ancorados em Cristo através do ministério do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 14, que diz ali: as primícias de Deus e do Cordeiro, eles são ressuscitados dentre os mortos. As primícias, não no sentido de tempo, mas no sentido de serem o melhor que Deus tem como geração, como igreja, e Ele os ressuscita dentre os mortos. Quero dizer, eles ressuscitam, eles são ressuscitados e se unem àqueles que ressuscitaram dos mortos e ascendem ao céu com Cristo. Diz, em sua boca não se achou engano. O que significa não haver engano em sua boca? Eles não vivem uma vida dupla. A graça de Cristo os transforma e eles se apresentam diante do universo como aqueles totalmente comprometidos com Cristo. E então diz, pois são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Por que eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus? O que os torna irrepreensíveis? Eles vieram a Jesus. Jesus é tudo para eles. Eles encontraram Jesus e isso é tudo o que querem e tudo o que precisam, pois Cristo preenche o coração deles. Suas mentes não se desviam em busca de outros deuses. Seus corações não são divididos. Deus anseia por um povo de coração indiviso. E você diz, Pastor Mark, eu não sei como eu poderia suportar esse tempo. Eu me sinto tão fraco. Às vezes não reflito o caráter dele. Como posso estar pronto quando ele vier? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Filipenses 1, Paulo diz, aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Se você permitir que Jesus entre em sua vida hoje, se você disser a Jesus, eu não quero fazer nada que o Senhor não queira que eu faça. Senhor, tudo o que eu quero é fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Mas você diz, Pastor Mike, não tenho certeza do que Ele quer que eu faça. Faça aquilo que Ele colocar em seu coração. Faça o que você acredita que irá agradá-lo. Você se lembra do que está escrito em João 8, 29? Eu faço sempre aquilo que agrada ao Pai. Ajoelhe-se, seja justo com Deus. Seja honesto com Deus e diga, Deus, tudo o que te agrada é o que eu quero fazer. Quem são os 144 mil? Eles são os redimidos que estarão vivos quando Jesus voltar.
Eles são membros do que a Bíblia chama de remanescente, aqueles que permanecem fiéis e leais a Deus. Eles são totalmente, absolutamente comprometidos com Deus. E por meio do seu Espírito Santo, Deus os sela para que não possam ser abalados quando a crise ao redor deles vier. Você gostaria de dizer, Jesus, eu quero estar com esse grupo?